E em relação a Donald Trump, Lula prometeu reciprocidade na taxação de produtos comercializados entre os países. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Consta, você destacou essa fala do presidente Lula no seu comentário anterior, a gente traz também aqui para a nossa audiência, o presidente Lula de alguma forma aí ameaçando Donald Trump, quem ganha, quem perde aí nessa balança comercial, Consta? Bom, é até divertido, né, ver o rato desafiando o leão, mas veja, vamos falar primeiro dos dados. Segundo o Banco Mundial ou a WTO, a OMC, né, cada um usa critérios um pouco diferentes, tem alguma diferença, mas os Estados Unidos têm tarifas médias de importação que vão de 1,5% a 3,5%, né, do valor final dos produtos. E o Brasil, como é que fica nisso? O Brasil tem de 8% a 13% de tarifa média. Ou seja, é só 5 vezes mais, digamos assim, né? Eu dei o exemplo do iPhone, mas nós podemos pensar em vários outros produtos importados de outros países mesmo. É óbvio que o Brasil é um país muito mais protecionista, e isso eu estou falando de tarifa. A gente sabe que existem subterfúgios para, no fundo, aumentar esse protecionismo comercial, as barreiras alfandegárias, a regulamentação e por aí vai. Então, o Brasil é um país muito mais fechado do que os Estados Unidos. E o Lula fica ameaçando retaliar o governo Trump, né? Boa sorte com isso, vai ter que cada vez mais jogar o Brasil em direção ao eixo do mal e virar de vez uma província chinesa. O Lula estaria muito confortável com esse destino, mas respondendo sua pergunta, quem perde? O Brasil todo, claro. Faço essa mesma pergunta para você, Piotr. Questões comerciais são muito simples. O quanto que o Brasil depende das exportações que hoje manda aos Estados Unidos e o quanto que os americanos dependem das exportações que eles mandam ao Brasil. Ou seja, essa é a conta. Então, não adianta dizer, sim, é um direito de reciprocidade comercial. Você taxa dali, eu taxo de volta e está tudo bem. Aí entra a diplomacia comercial competente, fecha as portas, que é lá onde o pragmatismo prevalece. A questão é essa. O problema é que o Brasil hoje precisa de exportação, até porque precisa dessa entrada de dólares para tentar segurar um pouco a cotação do dólar, que hoje é pressionada por um monte de erros de política econômica doméstica do governo Lula. Essa é a questão. Então, neste caso, nós precisamos muito mais exportar e conseguir esse mercado lá fora, seja de onde for, do que o contrário. Mas, enfim, tudo pode ser discutido. A questão não é nem exatamente comercial, não. São os abusos que o Brasil tem em outras áreas, como, por exemplo, liberdade de expressão, de afronta a empresas americanas, decisão do STF agora, de pegar dinheiro da Starlink para pagar uma multa absurda aplicada ao X. Isso tudo vai ser questionado lá nos Estados Unidos. E, claro, o presidente defende as empresas do seu país, faz parte do negócio. É aí que, na verdade, vem um movimento muito mais duro, virá um movimento mais duro dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E não por desejo de supremacia americana, que já existe naturalmente pelo tamanho da economia, é a maior economia do mundo, né? São quase 30 trilhões, acho que 29 trilhões, a China é 19, 18 alguma coisa, são 10 trilhões a mais do que a China, que é a segunda. O Brasil tem 2 ponto alguma coisa, não chega a 3 trilhões o PIB, só para você ter uma ideia. Mas não é essa a supremacia. É exatamente onde o Brasil erra em relação a si próprio e as empresas que estão aqui. E é um país fechado, muito mais fechado do que os americanos. Basta ver onde é que os brasileiros vão fazer compra.